Muito bem. Nós temos, então, o nosso catecismo menor e deixa eu ver aqui. Alguém está pedindo. O nosso catecismo menor, a pergunta número 38, que nos insere aí na questão da ressurreição, né? Eu acredito que nós terminamos a 37, quando a pergunta 37 nos traz aqui algum ensino sobre o que acontece com a vida das pessoas que morrem, né, fisicamente, na hora da morte física, né? Nós trabalhamos isso, acredito, quarta-feira passada. Tá? E agora, então, nós daríamos continuidade com a pergunta número 38, mas antes de nós... Deixa eu ver aqui. Pronto. Nós queríamos iniciar com este texto bíblico, certo? Com esse versículo aí, que é 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que dá para a gente decorar, para não esquecer, 1 Coríntios 2, 9, que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o texto aqui, pela palavra do apóstolo Paulo, é importante que a gente não tire do contexto, né? E não use como pretexto esse versículo, né? Tem muita gente que usa esse versículo aqui como base uma das bases da teologia da prosperidade, né? Então, a pessoa diz assim: Deus vai te dar carro, casa, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar isso, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus está preparando para você. Na verdade, não tem a ver com essa visão terrena aqui. Esse texto tem a ver com uma visão eterna. E é o que o apóstolo sempre menciona: nem olhos viram, quer dizer, não, nenhum olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, e não subiu ao coração do homem aquelas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Porque, na verdade, o nosso assunto aqui é ressurreição. Não é novos céus e nova terra. Né? Como essa perspectiva de pensarmos ou alimentarmos as perspectivas que têm a ver com a outra realidade, a qual nenhum homem, nem as almas que estão com o Senhor ainda sentiram, né? Ainda passaram, porque os que morrem no Senhor, as suas almas vão para o Senhor, seus corpos ficam aqui, esperando o dia da ressurreição final, né? Então, esse texto é muito importante para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor Deus, o Senhor, preparou para aqueles que o amam. Certo? Baseado nisso, nós então entramos nas questões aqui, especialmente falando dessas bênçãos. Quais as bênçãos que os que creem recebem de Cristo na ressurreição? Quais são as bênçãos? Ou, na verdade, quais são as consequências, né?
quando nós falamos de ressurreição. Veja que existem, basicamente, três... Vocês estão a me ouvir aí? Estão a me ouvir bem? Sim. Existem as três grandes religiões, ou melhor, três grandes religiões não. Existem três religiões mundiais no mundo que admitem, que creem que haverá uma ressurreição. Não, quando nós falamos ressurreição, nós não estamos a falar de reencarnação. É bem importante que nós façamos uma diferenciação clara sobre ressurreição e reencarnação. Né? Reencarnar tem a ver, não é uma doutrina cristã, a reencarnação não é uma doutrina cristã, é uma doutrina pagã, politeísta, né? Pagã quando não em relação ao cristianismo. Mas as três grandes religiões, grandes não, porque o judaísmo não é grande religião, desculpe, as principais religiões, né? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Todos esses três, judaísmo, cristianismo e islamismo, eles creem na ressurreição. Então, se você perguntar a um seguidor de Alá, ele vai dizer que haverá uma ressurreição. Né? E os judeus, naturalmente, acreditam, embora que durante todo o tempo da história de Israel, sempre houve influências politeístas, e o politeísmo admitia a reencarnação. Hoje, por exemplo, existem judeus que acreditam na ressurreição, na reencarnação. Então, essa questão aí da reencarnação é reencarnar para evoluir, né? A sua salvação, então, a reencarnação, basicamente, ela vai trabalhar na base da evolução espiritual. E essa evolução espiritual, ela depende, por exemplo, das múltiplas reencarnações de uma pessoa. Por exemplo, doutrinas como, ou religiões como o hinduísmo, ou como o espiritismo e toda a linha, a parte aí do contato com os mortos, não é? E eles admitem a reencarnação. Mas, basicamente, a reencarnação é justamente uma salvação através da evolução espiritual. Por exemplo, existem algumas afirmações, principalmente do espiritismo kardecista, né? De Allan Kardec, que dizia que Jesus era irmão de Satanás, né? E só que eram dois espíritos, ou são dois espíritos, um iluminado, o outro nas trevas. E que Satanás, de acordo com as suas reencarnações, se assim fosse, ele poderia chegar a um espírito de luz que seria Jesus Cristo, né? Então, não é uma doutrina, um ensino cristão, pelo contrário, é um ensino que não tem base nas Escrituras. E o que é a ressurreição? Então, vamos definir o que é ressurreição. Primeiramente, aqui a resposta diz assim, que na ressurreição, eu vou pedir ao Edmundo para ler para nós a resposta. Não precisa ler os textos bíblicos que estão no meio, só precisa ler a resposta, basicamente. Então, o irmão Edmundo, na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos, absorvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no plano de gozo de Deus por toda a eternidade.
Então, basicamente, resumindo, né? Obrigado. Resumindo aí, o que vai acontecer com os que creem, que vão receber de Cristo na ressurreição? Primeiramente, ressurreição. Então, vamos pensar em ressurreição, ok? Para isso, nós vamos ao patriarca Jó. Então, você está com a Bíblia aí? Então, vou pedir ao Luiz Fernando que abra a sua Bíblia e leia para nós Jó, capítulo 19. E vamos ver aí o que Jó ele traz para nós. Porque Jó 19? Jó 19, 25. Jó 19, 25 a 27. Veja que é uma palavra de Jó bem, claro, bem profética, né? Mas nessa profecia ele acaba revelando como é o processo dessa ressurreição. Veja aí, por favor. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudades me desfalece o coração dentro de mim. Muito bem. Então, basicamente, a ressurreição é isso aqui que nós estamos a ler, ok? O Jó diz assim: o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Isso é uma profecia messiânica, né? Quando o Senhor vai ressuscitar, ele vai se levantar da terra, né? Então, é muito, muito interessante aqui essa profecia, porque essa profecia, ela a história de Jó, ela é da época de Moisés, ou melhor, é da época de Abraão, né? Mas é relatado depois esse escrito que nós temos aqui é um escrito pós-cativeiro, né? Mas ele tradicionalmente o povo judeu foi passando geração após geração essa história e fica bem clara o que é essa ressurreição. Diz aqui que depois de consumida a minha pele, quer dizer, depois da deterioração da nossa carne, ele diz assim: ainda em minha carne, quer dizer, em meu corpo, verei a Deus. Isso é muito importante para nós, porque os que creem em Cristo, eles não vão ter um outro corpo, certo? Você, se Deus o chamar, você morrer fisicamente, sua alma vai para Deus, seu corpo fica aqui. No dia da ressurreição, o seu corpo, você foi criado com o seu corpo, você vai ressuscitar. E esse corpo vai ser miraculosamente voltado com a mesma imagem que você tem. E ainda em minha carne verei a Deus. Agora ele vai falar sobre os olhos. Veja que coisa interessante, versículo 27. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos, e não outros. Porque algumas pessoas chegam a dizer assim: não, eu vou ressuscitar sim, mas eu vou ter um outro corpo. Eu vou ressuscitar com outro corpo, né? Vai ser um corpo totalmente diferente do meu. Meus olhos serão azuis, né? Meus cabelos serão ondulados. Não é isso, não, né? Em mim, meus olhos, esses olhos, quer dizer, esses olhos que estão aqui, eles verão novamente, não é? Os meus olhos, e não outros, quer dizer, não haverá outro tipo de olho, é o seu olho mesmo, é a sua cor, é o seu biotipo, né? E não outros o verão. Então, o que é a ressurreição do corpo? A ressurreição do corpo é
a ação miraculosa de Deus reunir novamente a sua alma com o seu corpo. Certo? Então, esse é o princípio da ressurreição do corpo. Ok? Agora, o texto, a resposta aqui, que o nosso irmão Edmundo leu, diz assim: na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados, é claro que a ressurreição não será uma ação meramente terrena, não é? Será uma ressurreição em glória. Essa palavra em glória, ela tem a ver justamente com o ambiente e naturalmente, todo um processo de revestimento, não é? Para que nós possamos vivenciar a eternidade, porque, claro, nós estaremos a entrar numa outra dimensão, né? Isso deve ficar muito claro. Nós não vamos ser ressuscitados para viver dentro de um tempo como o nosso, mas seremos ressuscitados para entrar numa outra dimensão, que é a dimensão divina. Então, vamos ler, por exemplo, aqui, um texto de 1 Tessalonicenses. Vamos abrir o texto de 1 Tessalonicenses e vamos ver aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. A Margarete, você está com a Bíblia aí? Será que a Margarete está por aí? Eu acho que não, né? E a família Mosqueira? Tem alguém aí da família Mosqueira? Oi. A Margarete está aí? Estou sim. Oi, Margarete. Você está com a Bíblia aí fácil? Sim. Então, você pode ler para mim, para nós, quer dizer, 1 aos Tessalonicenses, lá no Deixa eu pegar aqui, só um instante. Pode ler no telemóvel, é mais fácil. Primeiro, sim, 1 Tessalonicenses, certo? Qual o versículo? Capítulo 4, versículo 14. Pode ler o 13 também. 13, 14. 4, 13 a 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Muito bem, obrigado. Aí diz aí, veja, que se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então ele também, em Jesus, trará os que dormem, quer dizer, os que morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Então, essa é uma ação definida. Né? E também nós temos, por exemplo, Mateus 10, 32, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, 32, nos fala de uma ação já numa perspectiva da ressurreição, que tem a ver com o nosso reconhecimento. Né? Por exemplo, os que creem em Cristo ressuscitarão e serão publicamente reconhecidos. Né? É isso que o texto nos diz aí. O versículo de número 32, né, 10:32, a Vânia está fácil aí, a Vânia? Sim, posso ler, pastor. Pode ler? O Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32, faz favor. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu farei o mesmo por ele, diante do meu Pai que está nos céus. Muito bem. Veja
aqui a palavra aí, é interessante a sua versão, a portuguesa da Bíblia para Todos, que diz aí, qualquer que me declarar, na nossa versão mais tradicional, diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, ou eu vou declarar, quer dizer, reconhecer publicamente. Então, é claro isso também. Nós seremos reconhecidos, como o Senhor vai nos apresentar. É bem interessante essa figura, que é aquela figura do advogado, né? O advogado que está do lado e apresenta ao juiz aquela pessoa. É claro que é uma figura de linguagem, mas é o que há de acontecer quando nós seremos publicamente reconhecidos ou, como nós percebemos agora, é que nós seremos declarados, né? Há um outro aspecto também que nós seremos absolvidos. Por quê? Porque se nós respondemos à fé pela graça, então, vocês estão me ouvindo? Será que aconteceu aqui? Acho que alguém saiu, não é? Sem querer, não sei. Mateus 25 também nos traz aí uma outra perspectiva também, de 25, Mateus 25, 31 a 36. Mateus 25, 31 a 36. Eu pediria, se fosse possível, a Ludmila, pode ler para nós, Ludmila? Sim, pastor. Pode ler para nós? Mateus 25, 31 a 36. Faz favor. Mateus 25, 31 a 36. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor que separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparando desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me. Ok, muito obrigado. Então, percebam que esse sermão de Jesus, ele está relacionado com essa questão do julgamento, né? O julgamento. Essa absolvição, ela tem a ver justamente com a resposta que nós também damos a Cristo na maneira como nós agimos, né? Veja, por isso que o nosso juízo, ou o juízo sobre nós, embora absolvidos pela graça, nós seremos também olhados por Cristo por aquilo que nós fizemos. Perceba que o texto aqui diz assim: porque tive fome, me destes, tive sede e me destes, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão, foste ver-me. Quer dizer, são ações que envolvem as obras, né? Então, essa questão é clara aqui. O rei dirá aos da esquerda e os da direita. Ele diz primeiro os da direita: vinde, benditos de meu Pai,
possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Interessante que esse reino ele está preparado antes da fundação do mundo. Você percebe que há uma ação jurídica, né? Aqui essa ação jurídica, ela é naturalmente uma figura de linguagem, né? Para nós entendermos o que há de acontecer definitivamente, né? É como que se Deus, aquele que pré-ordenou todas as coisas, que predestinou antes da fundação do mundo, agora ele declara, né? Ele bate, como a gente diz, ele bate o martelo, né? Então, e se você correr os olhos um pouco mais à frente, você vai ver aí o 37 e vai dizer aos justos, e depois, então, no versículo 41, ele vai dizer, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, e ele vai falar justamente sobre aqueles que serão condenados. E é interessante que a ênfase é para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Interessante que da mesma maneira como existe uma preparação para os salvos, existe uma preparação para os que serão condenados. Bem interessante essas duas ênfases aí, né? Agora, vamos a 1 Coríntios, para nós vermos aí alguns detalhes sobre a questão também da ressurreição, agora envolvendo mais esse aspecto da outra dimensão, né? 15, a partir do versículo 43 e 44, eu diria, se possível, eu não sei se é a Ana Maria que está aí, ou então é o... Pastor, 1 Coríntios, que peço desculpa. 1 Coríntios 15. Obrigado. Eu tirei aqui do compartilhamento de tela, deixa eu compartilhar novamente. Então, vamos ver aí. Veja aí. Estão vendo aí o texto aí? Então, veja na 1 Coríntios 15, 43, é a Ana Maria ou é o Johnny que está por aí? Pastor, boa tarde. Ana Maria. Boa tarde. Senhor, é 51 a 54, não é? Certo? Capítulo 15, sim. Versículo 43 a 44. 43 e 44. Pode minha escola? Pode. 51 diz assim. Eis que vos digo... Não, é 43. Não? Ai, 43. Do 43 ao... 44. Ok, 44, já. Desculpa, estava vendo outra referência que está lá embaixo. Aqui. Semeia-se em fraqueza, ressuscitar em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Muito bem. Ok, é isso. Então, a questão é, semeia-se em ignomínia, ou você leu na sua versão, semeia-se em 43? Na 43 é semeia-se em fraqueza. Fraqueza. Mas vejam o 42, diz assim, também a ressurreição, assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, quer dizer, o corpo corrompido, né, no pecado, a miséria, corrompido
pela situação, a morte física, né, a degeneração física, ressuscitará em incorrupção. Deveríamos ter feito a leitura primeiro do versículo 42. Né? Então, essa é a conotação, a diferença. Corrupção, morte física. Ressurreição, incorrupção. Né? Agora, aqui diz, semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Quer dizer, há um corpo que vai ser, naturalmente, tomado de incorruptibilidade. Né? Veja o versículo 54 agora. Eu vou pedir ao Luiz Fernando para ler para nós. Por favor. Versículo. E quando esse corpo corruptível... Perdão. Pode ler a partir do 51 até o 54, Luiz, faz favor. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quanto este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Muito bem. Então, veja que a ação da ressurreição será extremamente rápida. Vocês percebem aqui como será esse acontecimento? Está escrito aí no versículo 52. Não é? Qual a velocidade que acontecerá essa ação da ressurreição? Luiz, dá uma dica aí. Luiz, acho que... Está me ouvindo, Luiz? Está me ouvindo, Luiz? Abre o seu... Oi, sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Qual a velocidade que vai acontecer a nossa ressurreição? Versículo 52. É um abrir e fechar de olhos, né? Abrir e fechar, quer dizer, um piscar de olhos. Piscar de olhos. Pelo que eu sei, é menos de um segundo, né? Já pensou? Então, a situação é impressionante, né? Vai ser uma rapidez impressionante, num piscar de olhos. Então, todas as coisas, elas se transformam, né? A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados, os que estão vivos serão transformados. Aqui diz, é importante, convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, o que é mortal se revista da imortalidade. Então, essa é a ação miraculosa de Deus. O que ocorre é que, por exemplo, nós temos 1 João 3,2, eu vou pedir a Ludmila para ler 1 João 3,2, para que possamos perceber aí qual será o nosso feitio espiritual. Eu não sei se comunico bem quando eu falo feitio espiritual. 1 João 3,2. E assim diz a palavra em 1 João 3, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Seremos semelhantes a ele, ou então parecidos, não é? Parecidos com ele. O que mostra é que alguns estudiosos admitem que nós seremos ressuscitados na mesma estatura de Cristo, na mesma idade ou na mesma condição de Cristo, né? Porque Cristo está ressuscitado, ele tem lá viveu aqui seus 34, 35 anos, né? Alguns falam 33, e tudo indica que é um jovem, um homem jovem, né? E aqui é muito claro, nós o veremos, aqui diz aqui, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos, né? Que é justamente uma perspectiva já preparada para nós. Se você ler, por exemplo, Efésios, vamos à carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver aí, por exemplo, quando ele está a falar sobre a estatura do varão, o varão perfeito, né? Capítulo 4, Efésios 4, versículo de número 13. Veja o que nos diz aí Ana Maria. Faz favor. Por favor. Será que ela acha? Eu vou pedir a Sânia, então. Sânia, pode ler para nós? Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Muito bem. Então, a medida da estatura completa, integral. Quando ele fala sobre estatura integral, ele está a falar sobre corpo, alma e espírito. Então, a perspectiva da ressurreição é uma perspectiva que você não vai ressuscitar como se você fosse um idoso, não é? É interessante que essa palavra idoso, ela é de alguma maneira, figuradamente, ela é tratada por Isaías. Veja que coisa interessante. Vamos a Isaías, profeta Isaías. Isaías, capítulo, melhor dizendo aqui, deixa eu achar, sim, aqui, Isaías 65, a partir do versículo 20, veja que coisa interessante. É claro que nós estamos aqui numa literatura primitiva, com uma perspectiva bem figurada, mas dá-nos para que percebamos algumas nuances sobre o habitante da nova terra e de novos céus, não é? Veja que o 20... Mundo, pode ler o 20 para nós, por favor? Pode ler o 17. Leia o 17 e depois o 20. Por favor. Que eu, é? É, o Edmundo. Ok. Pois eis que eu creio
Eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. É o 17 e quê? Agora é o 20. 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpram os seus, nem velhos que não cumpram os seus. Dias. Isso. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Interessante que é uma figura de linguagem para nos falar sobre a extensão ou a temporalidade, né? A palavra 100 aí tem a ver com uma totalidade, fala-se sobre poucos dias, não haverá nela criança que viva poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, mas também o jovem morrerá aos 100 anos. Há uma perspectiva aí, veja que nós temos que levar em consideração a própria realidade primitiva, né? Que Isaías está a escrever. Então, o que nós queremos perceber é que nessa perspectiva da eternidade, por exemplo, os que morrem em Cristo, eles terão a mesma similaridade com aquele que é o próprio Cristo, que nos representa dentro daquela estatura do varão perfeito, a estatura completa do varão perfeito. Então, tudo que Cristo é, nós seremos nessa perspectiva de eternidade, em uma realidade física, numa realidade espiritual e física, porque essa também é interessante. Quando Adão foi criado segundo a imagem, eu acho que nós já falamos sobre isso aqui, sobre a imagem de quem? Né? Quem é o, vamos chamar assim, o modelo? Quem é o modelo? Né? Vamos tratar de uma maneira assim mais atual. Quem é o manequim? Jesus. É Cristo. Quando Adão foi criado, ele foi criado à imagem de Cristo, porque Cristo estava lá na criação. Agora, na ressurreição, nós seremos ressuscitados à imagem de Cristo. Por isso está o texto de como é que nós colocamos aqui? O texto de 1 João 3,2. Você lembram disso? 1 João 3,2? Então, está aí 1 João 3,2. Bem, o assunto é vastíssimo, não dá para a gente tratar sobre isso num tempo de 50 minutos, né? Mas eu gostava de ouvir vocês de algum texto bíblico que chamou sua atenção e eu queria ouvi-los, se você pudesse compartilhar alguma pergunta ou alguma colocação que lhe chamou a atenção dentro desses textos aqui que nós trabalhamos. Então, a questão do pecado, quem pecar só aos 100 anos que ele será amaldiçoado. Justamente, é uma figura de linguagem para dizer que 100 anos é uma eternidade. Quer dizer, não haveria condição porque a cada pecado, o seu pecado é amaldiçoado ali, naquele momento. Mas nessa realidade, novos céus e nova terra, é uma figura de linguagem para dizer que isso seria impossível, né? E seria impossível até por causa dessa questão da pecaminosidade, porque na incorruptibilidade nós não vamos vivenciar isso. Se você quiser, há um livro, é claro que
Vale a pena, não sei, é tão difícil, né, para a gente conseguir livros. Esse a gente trouxe do Brasil, é um livro chamado Habitat Humano. Ele foi escrito por um professor meu, ex-professor meu, e fala justamente qual a perspectiva de novos céus e nova terra. Ele faz uma exposição em Apocalipse 21 e 22, né? E nos mostra aí algumas coisas bem interessantes sobre o que Apocalipse 21 e 22 vai nos trazer como novos céus e nova terra. Então, sim, mas pode falar, eu estava... esse livro é do pastor Heber Carlos de Campos. Heber Carlos de Campos, o Habitat Humano. Pode falar, Edmundo. Sani? Não, pastor, então é mais assombroso ainda na ressurreição, porque não vai ter mais aquelas crianças que abortaram, então não vai ter essa idade, mas sim a varonilidade. Então elas terão, imagina, aqueles corpos informes e eles serão grandes e assim? É isso, eles serão ressuscitados à semelhança do Filho de Deus. Todos nós seremos ressuscitados nessa perspectiva da estatura do varão perfeito. Não seremos nem bebês e nem seremos idosos. Seremos semelhantes a ele. O veremos como ele é. E ele verá em nós a sua imagem. Incorruptos, impassíveis, né? Então, o senhor acredita que Michael Jackson ele reconhecerá o seu corpo? Ai, esse Edmundo é uma graça. Como é, meu irmão? Ai, Michael Jackson. Ai, eu não sei. Veja, todos nós reconheceremos os nossos corpos. Só que nós seremos tomados de incorruptibilidade para poder vivenciar a eternidade. Veja, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, nos traz aí uma ênfase que poucas pessoas estão a falar sobre isso, né? Infelizmente, nós temos tão pouca gente pensando sobre a eternidade nesses últimos tempos. As pessoas estão mais preocupadas em curar a sua doença aqui, né? Se livrar do Covid aqui. Falam muito pouco, até as igrejas também falam muito pouco sobre a eternidade. É uma pena muito grande que me dói o coração. As igrejas estão muito ligadas a uma perspectiva de 7 passos para uma felicidade no casamento, ou uma coisa assim mais progressiva, mas a perspectiva da vida, e é justamente isso. A igreja precisa ensinar as pessoas a morrerem bem. É uma das coisas que menos a gente está fazendo nos últimos dias. Morrer bem significa morrer com a confiança, com essa confiança que nós estamos expondo aqui para vocês. Então, eu vou pedir a Luiz Luiz, você pode ler 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Por favor. Vamos ver aí essa relação entre humanidade e divindade, certo? Segundo Pedro 1, 3 e 4, né? Isso. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas
as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Tudo bem. Veja que a perspectiva aí, ele fala sobre nos tem dado promessas para que participemos ou coparticipemos da natureza divina. Agora, no final, ele dá aí faz uma colocação, o apóstolo diz assim, livrando-vos, como é, Luiz? Livrando-vos das paixões que há. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Justamente, veja que coisa interessante. Nós seremos tornados participantes da natureza divina. Vamos participar do ambiente divino. Né? Então, nós desconhecemos isso totalmente. Mas em que sentido isso vai acontecer? No sentido de que nós seremos libertos das paixões que neste mundo existem. Isso tem a ver com a paixão ou a passibilidade. Por isso que quando nós seremos ressuscitados, isso parcialmente, os que já morreram no Senhor já estão a participar disso, que é uma impassibilidade. O que é impassibilidade? Eu acho que eu já expliquei aqui. Impassibilidade tem a ver com ausência de paixões. Por exemplo, uma coisa que nós estamos aqui neste mundo, nós somos, segundo após segundo, nós somos traídos pelas nossas paixões. Somos inconstantes, não temos perseverança, temos uma série de inconstâncias na mente, no coração, são as paixões, né? Então, ao entrarmos nesse aspecto eterno, participando da natureza divina, nós seremos também tornados impassíveis. Então, não traz para nós aquela ideia de que quando chegarmos em novos céus e nova terra, né, alguém fez uma pergunta para mim essa semana que passou, se na nova terra a gente der um tropicão, vê como é que chega a criatividade do ser humano e brasileiro, né? Porque brasileiro é um negócio sério. O brasileiro pergunta assim para mim, quando você estiver na nova terra, andando na nova terra, você tropicar, né? E cair, o que vai acontecer com você? Né? Você vai ter que se curar, não é? Você vai ter que... Então, quer dizer que lá não haverá, ou melhor, haverá médico para tratar seu problema. Quer dizer, uma coisa assim que foge da nossa possibilidade de dizer, olha, vai ser assim o assado, mas basicamente essa impassibilidade significa que nós estaremos vivenciando uma realidade que nós não sabemos. Por isso que voltamos a 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, mas eu queria ouvir vocês, por favor, alguma coisa que chamou sua atenção, Ludmila, Luiz Fernando, Vânia, Ana Maria, Edmundo, por favor. Nós somos poucos hoje, acho que dá para tirar Pastor. Sim. Pastor, consegue me ouvir? Sim. Qual é o significado da palavra varonilidade? Varonilidade tem a ver com o varão. Varão, ele é uma palavra no português que tem a ver com o homem jovem, o
varão que é... Olha, a minha esposa já deu aí todos os sinônimos aí no bate-papo, viu? Eu fui a Google pesquisar, só estava escrito aquele que é vonório. Eu me perguntei o que é vonório. Deixa eu perguntar ao pastor. Varonil, né? Aquilo que é Sim, varonil, aquilo que tem a idade, é o viril, obrigada. né? É a masculinidade, é isso mesmo. Olha, minha esposa, às vezes, me dá um... Né? Eu tenho que correr atrás dela. Mas é isso aí. Por isso que nosso Senhor Jesus foi ressuscitado e ele é o perfeito varão, né? Ele é o homem perfeito. Você quer olhar para um homem perfeito, você não vai olhar para nem... Por isso que a mulher, né? Geralmente a mulher quando quer casar, ela quer procurar o homem perfeito, né? Ela nunca vai achar, não é? Só se quiser casar com Jesus. Então, aí é diferente. Não é isso, Luiz? Então, Jesus é o homem perfeito. É o varão. Né? Muito bem. Então, e mais? Alguma questão que chamou sua atenção aí nessa exposição nossa aí? Pode falar, Vânia. A mim chamou-me a atenção aquela parte em que você falou sobre os 100 anos e eu não entendi muito bem essa parte, pastor, sobre os 100 anos e não sei o que é jovem, eu não entendi muito bem essa parte. Okay. Fiquei assim um bocadinho baralhada. Okay. Porque os números no hebraico... Não, no contexto isso é quando vier os novos céus e novas terras, é isso, pastor? É isso. Mas... Eu estou a perceber. Eu só quero dizer, por exemplo, que a palavra 100, o número 100, ele tem uma ideia, uma perspectiva de totalidade também. Quando você encontra o número 7, o número 100, né, ou o milênio, a palavra 1000, sempre dá a ideia de totalidade. Então... É que eu entendi que, por exemplo, chegando aos 100 anos, depois íamos voltar a morrer. Não é basicamente isso, não. Basicamente... Foi a minha cabeça pequenina que veja, essa perspectiva de novo céu, nova terra é uma linguagem figurada, por quê? Porque ele não está usando... Quando você parte para a eternidade, não tem anos, não tem números de anos que você vai viver na eternidade. Certo. A questão aí é de longevidade. Longevidade, alguma coisa longeva, uma coisa, né, que quando se fala em 100 anos, é uma vida muito vivida, né? Então, a questão aí da eternidade é justamente isso, perspectiva longeva, né? É tanto que eu me lembrei agora de um versículo do Salmo 23, o último versículo do Salmo 23, que vocês conhecem, Salmo 23, né? Você sabe o que diz o Salmo 23, né, Ana Maria? O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. E no último versículo, você fala de cor também? Pode fazer a cábula. Ludmila, faça a cábula. Pastor? O que diz o versículo, o último versículo do Salmo 23? Eu tenho de cor, estava aqui a falar que é para lembrar o último. Certamente a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pois, então, a palavra longos dias aí, né, ela tem uma perspectiva para sempre. É uma perspectiva eterna. Então, existe uma variação da tradução na sua Bíblia. Ela traz por longos dias. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Já em outra versão, diz assim, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, o meu, por acaso, também diz por longos dias. Por longos dias, então. Justamente a ideia de longevidade, de algo longo, né?
que não se pode contar. Então, a eternidade é justamente isso. Você entra numa realidade onde Deus é passado, presente e futuro. Então, você vai vivenciar o presente, passado e futuro. Por exemplo, Ok, eu só fiquei baralhada por causa do número, pastor. Quando você Certo. falou nos 100 anos, aí é que eu fiquei um bocadinho baralhada, mas já entendi. Certo. Há quem diga, por exemplo, que Efésios capítulo 1, versículo 3, já é uma perspectiva de eternidade, de novos céus e nova terra. Eu vou pedir aí a Sânia, ao Edmundo, para ler para nós. Podem ler, Edmundo ou Sânia, Efésios capítulo 1, versículo 3. Veja que coisa interessante. Alguns admitem que essa perspectiva é uma perspectiva eterna. Não é? Veja aí para nós, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 3. Eu acho que eles não estão ouvindo. Raquel, faz a oração para nós. A oração, desculpe. Já, Faz a pastor? leitura. A leitura. Pode dizer qual é o Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. E diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai que nos abençoou, ou nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos no ambiente Nos lugares nos celestiais. lugares celestiais. Ele Em Cristo. nos abençoou ou nos tem abençoado. No ambiente celestial, numa dimensão de Deus, Deus já ele já vive o passado, o presente e o futuro. Por isso que ele já nos abençoou. Então, a eternidade é justamente essa. Alguns que dizem que numa realidade, uma dimensão divina, nós já estamos ressuscitados. Nós já fomos ressuscitados, já estamos com Ele. Isso eu não sei, não posso afirmar isso categoricamente. Mas há quem diga que nós estamos vivendo um tempo de como se vive uma viagem no tempo, né? Não sei aí o Luiz Fernando se já ouviu isso ou se isso pode cheirar uma heresia, mas penso que seja bem interessante aí essa questão da eternidade. Nós desconhecemos a eternidade nesse sentido, mas é um passado, presente e futuro. Por isso que Jesus Cristo, Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz o que mesmo, Sânia? Será que a Sânia está me ouvindo? Oi, pastor. A Sânia sabe o que diz Hebreus 13, 8? Sei não, senhor. Todas as minhas provas de decoração de versículo, eu zerava tudo. Zerava? Eu não consigo decorar. Então pode fazer cábula. Pode fazer, Ok. pode filar. Pode pular. Jesus Cristo é ontem, hoje, eternamente. E será para E sempre. será para sempre. Isso, muito bem. Por isso que Jesus Cristo é ontem, né? É o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quer dizer, dá a ideia da eternidade do verbo, né? Aquele que estava com Deus, que habita com Deus, agora habita conosco, é Deus. Né? Então, meus irmãos, essa penso que seja um grande desafio hoje ensinarmos essas coisas, porque essas coisas não trazem muita aceitação, né? Eu não sei aí o que vocês têm vivenciado, vocês têm ido mais para a igreja do que eu. Eu estava comentando realmente essa minha perspectiva de que
de que eu não colocaria no meu bilhete, tipo assim, doadora de órgãos, porque na minha concepção eu terei realmente o que é de meu. Então, na minha concepção, eu vou doar para outra pessoa, como é que eu vou ter meus olhos de volta, os meus cabelos de volta, e meus rins de volta, na minha concepção? Não se preocupe, porque quando o seu corpo baixar a cova, ele vai se deteriorar e vai se desfazer e voltar para o pó. Então, o pó da terra vai se misturar com o pó do seu corpo. Pode doar sim, irmã, não tem problema. Que quando chegar no corpo do outro, o outro também vai morrer e também vai se deteriorar, né? Não tem A problema, outra não. perspectiva, pastor, é que, enfim, a gente vai voltar para essa mesma terra, a perspectiva de ter casa, tipo assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Então, cada um de nós vai ter a sua própria morada. Haverá trabalho. Sim, haveremos uma vivência. Isso é haveremos coisas que geralmente nós não somos ensinados. Haveremos de ensinar, haveremos de viver essa realidade. Tanto que quando você pensa nessa questão de Apocalipse 21, é bem importante que nós não vamos povoar planetas, né? Não sei se eu comentei alguma coisa aqui, que os Mormons, eles dizem que nós vamos povoar os planetas, e por isso que a gente tem que casar com várias mulheres, né? Essa é a doutrina do Mormon. E não, essa terra que nós estamos, ela será renovada. Ela não será uma outra terra nova. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso porque Apocalipse 21 nos diz ali novos céus e nova terra. Há duas palavras bem claras sobre novo no texto original. E a palavra novo aí é terra renovada. É uma terra que foi renovada, não é uma nova terra outra, diferente, mas é uma terra renovada. Então, é bem interessante. Nós viveremos naturalmente como Adão viveria se estivesse antes do pecado, né? Então, essa é a perspectiva. O Senhor vai estar conosco, viveremos. É interessante que existe um hino, né, que fala sobre viveremos no lindo país, né? E é justamente esse país, né, renovado. A Ludmila chamou alguma coisa a sua atenção? Ana Maria, Luiz, algum versículo? Versículo 1 Coríntios 2:9, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem pulou o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso é um conforto, né? É um grande conforto. Essa é a grande questão, a gente alimentar. Por isso que Paulo dizia, né? Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Quanto mais a gente alimenta a nossa vida com as coisas que são da terra, né? Eu acho, por exemplo, pessoalmente falando, né? Eu acho extremamente complicado um rico, desculpe, mas isso é um ponto de vista meu, certo? Você tem o direito de discordar de mim, mas eu acho assim, uma pessoa rica, com muitos bens, com muitas propriedades, como ela teria mais dificuldade de pensar nas coisas do alto. Porque quanto mais nós acumulamos, mais nós desprendemos preocupações. E o apóstolo Paulo diz que nós precisamos aprender o desapego, né? Quer dizer, não é que o ter é pecado, não é nada disso, mas o ter
ele pode, com todas as nossas paixões que vivemos, pode nos tirar do foco pelo qual nós estamos a ser treinados para a eternidade. Né? Ludmila, você tem aí alguma coisa para nós? O versículo que me chamou a atenção, Efésios 4:13 e 1 João 3:2. Eu queria também contribuir que ainda hoje pela manhã eu conversava com a Daniela, que também faz parte aqui, sobre esse assunto, sobre como temos muita visão nas coisas do mundo e acabamos nos esquecendo de quem nós somos em Deus e para que nós estamos aqui, para onde iremos. Não é errado de maneira nenhuma a gente ter bens, ter coisas e muito mais, mas se a palavra fala que é mais difícil um rico entrar no céu do que um camelo entrar por uma agulha, então significa que acabamos tendo muita visão das coisas da terra e preocupação, que não é errado, não é mal, mas eu acredito que quando o Senhor falou em Mateus 6:33 para buscarmos primeiro o reino dos céus e que as outras coisas seriam acrescentadas, isso deve ser muito pautado na nossa vida. E o pastor comentou algo que é muito verdade, que nós dificilmente nas igrejas ouvimos falar sobre a eternidade, sobre o céu, sobre a vida. Hoje em dia, mas como é que eu posso explicar? Há mais pessoas a falarem, como o pastor disse mesmo, sobre assuntos sociais, que não é errado, mas que acaba não sendo o foco principal da igreja. E eu falava isso com a Daniela e com uma prima minha, que eu dizia que quando tu queres plantar uma árvore, é necessário que você faça tudo corretamente, porque se a árvore ficar torta, não terá como depois cortar. Então, se você quer ter boas bases ou quer ser um bom crente, é necessário ter as boas bases do cristianismo. E a minha prima dizia, mas não, eu prefiro assim porque é mais leve, é mais calmo. Eu disse, é mais leve, é mais calmo, mas não é. Quando a palavra de Deus é aplaudida por muitos famosos que têm uma vida profana e ouvem esse pastor e estão aplaudindo, não mudam, é estranho, porque a palavra diz que a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. E eu trazia essa comparação, ela que é para parar e refletir que realmente tem que haver alguma mudança no nosso caráter, na nossa forma de ser, e pela ter atenção em quem ela ouve, porque não estaria crescendo e não estaria sendo algo bom, e para ser sincero, não é um verdadeiro cristianismo. Então, é algo importante que devemos ter atenção. E uma dica para a irmã Sânia, se quiser fazer alguma memorização, eu normalmente, quando quero memorizar um versículo, eu colo papéis no quarto. Nesse momento, tenho papel até aqui, de Salmo 19, versículos 19 que eu queria memorizar. Assim, quando vou andando pelo quarto, vejo, leio e capítulo. Excelente, olha aí. Muito bem, Ludmila, é assim mesmo. Olha, mas essa forma didática, ela já é ensinada em Deuteronômio capítulo 6. Vocês já viram? Deuteronômio 6. Dá uma vista lá em Deuteronômio 6, que você vai perceber que Deus mandava as famílias do povo de Israel escrever nos umbrais da porta. Isso é uma forma didática de ensinar, né? Ou de memorizar. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estudava, eu acho que eu já disse aqui, quando eu estudava no seminário Presbiteriano do Norte, todo aluno, indistintamente, ele tinha que, quando chegasse das férias, ele tinha que pagar 12 versículos decorados para o representante da turma. Então, nós chamávamos, o nosso pastor, diretor, chamava de versículos Obadias, né? E eram versículos que você tinha que decorar ali, você tinha que apresentar decorados. Se você se enroscasse, se você gaguejasse, você voltava, havia 3 chances,
mas na última chance você era reprovado e tinha que escrever 50 vezes o versículo numa folha de papel com linhas. Então, eu passei, hoje eu tenho os 12 na minha mente e sempre que preciso lanço mão desses versículos. São os versículos Obadias. A palavra Obadias é servo. Então, é um grande meio, porque nós não sabemos até quando a Bíblia vai ficar registrada, né? É importante o registro no nosso coração, na nossa mente. Bom, o Luiz já falou, a Vânia também falou um bocadinho, a Ludmila e a Ana Maria, para a gente fechar nossa noite aqui. Acho que a Ana Maria foi atender a Jimena. Pastor. Oi. No, aquí, bueno, entre Jimena y los miudos, y también viendo aquí en Primera de Corintios, donde Pablo está, certo, a falar sobre os dois prototipos que ele expõe aqui, sobre Adán y sobre el segundo Adán, sobre Jesús Cristo, sobre el cuerpo terrestre y sobre el cuerpo celestial que ganamos por Cristo Jesús. Y algo así que me llamó mucho a atención, que yo nunca había pensado, ¿cierto? O analizado, de que cómo nos resucitaríamos siendo a medida de Cristo, o sea, con a altura de Él, o sea, a idade dele. Nunca havia pensado nisso, e é bom. É bom esses tempos, é bom estar com os irmãos, é bom aprofundar nestas verdades que nos llenan de Olha, não se preocupe, os seus cabelos brancos você não os terá. Não tem problema. Eu tenho eles há muito tempo, desde muito jovem, então não tem problema por isso. nem a barba branca do Edmundo ou do Luiz Fernando não os terá. Olha, meus irmãos, foi um prazer tê-los conosco e estarmos juntos, né? Queria finalizar. Minha esposa já me deu aqui a sugestão para eu ver o tempo, né? E, dona Raquel, a senhora deu uma saudação aos irmãos, né? Desculpem o atraso, estou na semana final. Só por causa disso, olha, irmãos, veja, aqui em casa é uma coisa séria. Só por causa do atraso dela, sim, ela vai ter que lavar a louça todos os dias agora, até domingo. Mentira, você que lava bem. Não dê uma de forte, viu? Gente, vou dizer, é ele que lava a louça. Quando eu chego de manhã, às vezes, eu deixo a louça de jantar para outro dia, ele chega e diz, o café já está pronto e a louça já está lavada. Olha, bem-aventurado. É mesmo, eu estou falando sério. E agora ele inventou aprendeu a fazer pão de queijo, todo dia pão de queijo, meu Deus do céu. Todo dia às 5 horas é pão de queijo. Eu estou aqui no curso, lá vem ele com 4, 5, 7 pão de queijo e café, tome café. Eu estava dizendo ao pessoal da turma que eu já estou elétrica, tanto café e pão de queijo. Mas muito bom. A Jimena vai amar. Bem-aventurado é o Luiz Fernando, que sim, a sogra está na casa dele. Ah, é verdade. Come bem. Ele está até mais gordinho. Irmãos, vamos agradecer e vamos finalizar o nosso tempo juntos. Eu estou dando os primeiros passos para a gente fazer a igreja online lusófona, hein? Olá, hein?
Vou precisar de pastor auxiliar, sacristão. Eu vou chamar Edmundo para ser o meu sacristão. Abre o seu... Abre. Servo, está aqui o servo. Eu gosto de servir, pastor. Eu gosto de servir. Eu acho que eu vou embora para Cabo Verde, hein? Não, gosto de servir. Eu acho que eu vou embora para Cabo Verde. Pode vir. Ou me chama para lá. O senhor ficará muito bem lá. Olha, eu só vou quando a sorveteria, que a Sânia disse, e a pizzaria abrir, eu vou. Já tem tudo isso. Sim. Já tem? Ai, não vão, não. Ai, ficam em Portugal. Peço desculpa, mas não vão. Não. Vânia está com medo de engordar, Não né? vão, não vão. Luiz Deus Fernando. não vai deixar, não pode. Vânia, tu vai ter um novo corpo. Não, vai ter mas um novo- eles não podem ir. Já estão muito longe e têm que se manter aqui em Portugal. Já chega de estarem longe. Epa, beijinho, Luiz. Vânia. Fazer férias, tomar fresco do mar. Faz ver uma as oração. O Luiz vai terminar, o Dom Luiz vai terminar com uma oração para nós. Vamos orar. Ó Deus, como é bom e agradável estarmos unidos aqui, os irmãos, mesmo que seja por uma plataforma, estamos unidos no amor, também no desejo de te conhecer mais. E o Senhor tem feito isso semanalmente, usado o pastor Bueno para nos trazer essa palavra de esclarecimento e de edificação para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que aqui está, nessa sala. O Senhor conhece nossos corações, nossos sonhos, nossos desejos, nossas dificuldades, aquilo que temos feito voto de não fazer e continuamos a fazer. O Senhor conhece tudo isso. E o Senhor tem tido misericórdia de nós e tem prosseguido conosco. E tem preparado um lugar especial, como aprendemos hoje, e que não somos dignos, mas o Senhor fez isso. O Senhor tem esse zelo, esse amor por cada um de nós. E nós queremos te engrandecer o nome, te louvar por isso. Te louvar pelo que o Senhor faz, te louvar pelo que tu és. Abençoa cada um, mais uma vez, Senhor. Abençoa também agora a noite que teremos, cada um de nós aqui tenhamos uma boa noite de descanso e amanhã um dia produtivo e que sempre honrando e glorificando o teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém.